Diz assim a Bíblia, no versículo 16, amém? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que, glória a Deus, vamos dar uma parada, né, para ela pegar a irmã Nazaré. Ah, então me lembrei. Glória a Deus. A paz, irmã Nazaré. Olha só, nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios, Nazaré, capítulo 15. Tu quer acompanhar? Tem Bíblia aqui. Aqui, ó. Você pode acompanhar nessa daqui. Tu consegue abrir? 1 Coríntios, capítulo 15. Não, 16. Versículo 16. Isso. 16 é o versículo. 15, 16. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. É sempre assim, senhor. Quando a gente sempre vai pregar. Eu tenho que trazer a Bíblia que eu não sei neste. Tu vai aprender com a gente aqui. Vamos orar para ter a escola dominical aqui domingo de manhã. É muito Vamos te instruir, te fazer entender. Eu não sei achar na Bíblia. Olha só. Rapidamente. Você, quando vai se pregar, primeiro você fala o capítulo, para depois falar o versículo. Então, você falar o versículo, a pessoa com certeza vai perguntar o capítulo. Então, vice-versa. Sempre primeiro o pregador fala, capítulo tal, versículo X. Número grande, né? O capítulo. Isso, é sempre o número grandão que está na Bíblia, é o capítulo. E o pequenininho é os versículos. Outro detalhe também, a divisão da Bíblia. Velho, né? E novo. Sabe? Então, está na bênção. Achou a irmã Nazaré? Então, vamos lá. Glória a Deus pela vida, né, da irmã Nazaré. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 16, amém? Vamos ler de novo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceram vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, ou seja, ordem, né? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse versículo aqui eu vou parar por aqui, amém? Para nós poder entrar dentro do que eu vou trazer hoje diante de Deus, esta palavra. Olha o que o versículo 23 diz, é muito forte, ó. Mas cada um por sua ordem. Ó, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vida. Olha, quando fala Cristo e as suas primícias, a Bíblia está falando de quem? Está falando dos que estão vivos em Cristo? Que susto! Ou dos que estão mortos em Cristo? Estão mortos, não? Fisicamente. Entendeu? Você vê que a palavra de Deus ela é forte. É só nós prestarmos atenção um pouquinho, deixar ela entrar, que a gente vai entender o significado desse mundo que nós vivemos. Olha, quando a pessoa ela não acredita que Jesus ressuscitou, a Bíblia responde por si, ela está o quê? Pecado. Ela está, entendeu? Não justificada.
Porque ela não crê que Jesus ressuscitou, ela não acredita, entendeu? Na vida e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que ele veio aqui na terra, morreu e ele ressuscitou. E se, aí tem que ter um debate, né? Dentro do mundo teológico, né? Dos entendidos, né? Claro que vocês não são obrigados a entender isso, mas estou passando só para vocês ter mais ou menos uma clareza do que é discussão nesse mundo aí, sabe? De questões que não vai levar eu e você a lugar nenhum, só vai trazer confusão. Quando Jesus voltar, vai ser o que? A segunda volta dele ou será a terceira volta? É porque uns brigam que Jesus veio a primeira vez, morreu e ressuscitou, então ele voltou de novo, agora ele subiu para o céu, quando ele voltar, vai ser a terceira vez. Aí fica essa briguinha boa. Eu não quero saber se é a primeira ou a segunda, só sei que Jesus vai voltar e vai levar aqueles que estão preparados. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Isso é briga. E isso é um dos detalhes que eu estou falando, porque tem muito mais coisa pesada que não vale a pena pessoas. Você ainda quer brigar, porque já é fato. Isso. Que Ele vai voltar. que não é necessário a gente ficar perdendo Tempo. o nosso precioso tempo com isso. Ou seja, o nosso precioso tempo é para a gente adorar a Deus e falar das coisas coerentes, que é exatamente isso que eu vou falar hoje. Sabe, a Escritura, ela vai nos fazer entender a seguinte maneira. Louvado seja Deus. Quando o versículo 16 diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei no vossos pecados. Ou seja, automaticamente as pessoas que não entendem que Jesus não ressuscitou e não crê, eles permanecem no pecado original, que é a incredulidade da alma. Que a pessoa ainda não chegou naquele entendimento de salvação em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação aqui e dizendo aos coríntios, sabe, sobre a questão de Jesus ter sido ressuscitado dentre os mortos. Porque ele está explicando, ó, se Jesus não ressuscitou, você permanece em pecado. Porque a morte dele foi a razão de você hoje ser justificado em seu nome. Então, quando a gente fala de morte, nós falamos de separação, nós falamos, sabe, de, aleluia, sabe, uma grande barreira entre o lado de lá e o lado de cá. Quem está vivo não consegue falar com os mortos e quem está morto não consegue falar com os vivos. E aí que começa a batalha. Por quê? Porque muitos acreditam que conseguem falar com os mortos. E a Bíblia, ela condena isto. A Bíblia, ela diz que, assim como o mendigo Lázaro, quem já ouviu essa passagem da Bíblia, no Evangelho? Já, né, Nazaré? Também já? Então, a Bíblia diz que o mendigo ali, aquele que estava mendigando na porta do templo, que pedia, né, ali esmola, que, se eu não me engano, em algumas religiões tem até aí um santo cheio de chaga, os calmos lambendo a chaga dele, se referindo a Lázaro, né? Não é isso? Então, aí, veja bem, esse mendigo, ele morreu, Jesus cantando a parábola. Parábola é algo, significando algo realístico, mas usamos parábolas, entendeu? Ele explicava tudo em parábolas. Exatamente. Então, Jesus, ele diz assim, ó, que havia um homem na porta do templo que chamava Lázaro. E ele ficava mendigando, pedindo esmola, de sorte que havia um rico também. Então os dois no mesmo dia morreu. Então Lázaro foi para o seio de Abraão e o mendigo foi para o Arde. Ou seja, o inferno. Tem pessoas que não gostam de ver essa palavra, por isso que eu falo Arde, né? O que acontece? Segundo a Bíblia diz que o rico pediu para que ele molhasse somente a ponta do dedo e lançasse, porque o lugar que ele estava era de tormento. E mais, ele pediu para que fosse até a casa dos seus irmãos, mandar alguns profetas para falar Sobre o inferno. sobre aquele tormento, né?
Mas aí Abraão respondeu para ele, ó, se não creram, entendeu? Nos antigos, quanto mais agora. Então quer dizer, esse é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, o tempo da misericórdia. De quê? De nós guardarmos firme a convicção da nossa salvação, que é por Cristo Jesus. Não é por mérito, não é por obras, mas é por meio do sangue de Cristo. Por quê? Porque se nós falar que nós não temos pecado, nós fazemos o quê? Mentirosos. Porque aquele que diz que não peca, ele mente, porque todos nós pecamos. Mas viver na prática do pecado é abominação para com Deus. Toda vez que você errar, toda vez que você falhar, você tem um advogado junto com o Pai. Você tem que ajoelhar e pedir perdão a Ele. E continuar. Por quê? Porque essa é a ordem de Cristo na nossa vida. Nós perseverar o quê? Até o fim. Então veja bem, a Bíblia relata sobre ressurreição. A Bíblia diz sobre ressurreição. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei no vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então vamos lá. Se pessoas que morrem sem acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, essa pessoa já morre separada. Já está condenado. Exatamente. Nós não gostamos de falar essas coisas para as pessoas. Tem que falar a realidade. Não, é porque as pessoas, elas são fracas de espírito. E você tem que ter sabedoria com os de fora. Por quê? Porque os de fora estão mortos para Cristo. E eles não têm o mesmo entendimento que nós temos em Cristo. Então nós temos que ter muita sabedoria quando nós vamos falar de condenação, quando sentenciando a sentença dela. Ou seja, nós temos que ir na reta coerência da palavra de Deus, que é a Bíblia, que diz que aquele que crê será salvo, aquele que não crê será o quê? Condenado. Essa é a palavra certa, mas no nosso habitar, no nosso congregar, nós podemos ter essa liberdade de falar isso. Porque nós sabemos que a pessoa nasce e um dia ela morre. Então, sabe, ela tem que morrer com convicção, com a sua certeza de salvação. Então, as pessoas que morrem sem confessar Jesus, sem se batizar, sem, sabe, tomar uma decisão em vida ainda, elas morrem em pecado. A Bíblia diz isso aqui em Coríntios. E também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Entendeu? É que eu estou no versículo 18 aqui, entendeu? Aí eu estou acompanhando o texto, aí tu vai entender. Estão perdidos. Por que estão perdidos? Porque a pessoa que, por exemplo, desce a 7 palmos debaixo da terra, sem acreditar na salvação e crer em Cristo, ela já está perdida. Porque o nosso Deus, Ele vai ressuscitar, como diz em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Lê aí, para te abençoar. Você conhece? Daniel. Bota aí, Daniel 12, versículo 2. Só para tu ver como é que esse versículo é lindo. Ele é forte, ele é poderoso, né? Esse versículo, ele nos faz entender que haverá um juízo, sim. Daniel, aperta aqui. Aperta o capítulo 12, aperta aí 12 e depois versículo 2. Agora você quer que eu leia o qual? O 2. Aí você vai ver o que diz a Bíblia. Daniel 12, 2. Posso ler? Lê alto, por favor, só para sair na filmagem aqui. Vê se é essa. É muitas pessoas cujo esse. Você quer? 12, 2. 12. 12. Versículo 2. Isso. É isso mesmo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Lê o versículo 2 aí. É muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna. Alguns receberão castigos.
para a vergonha eterna. Está vendo? Olha o que o versículo diz. E muitos daqueles dias, eis que te digo, né, uma verdade, que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, olha só. Tu já pensou o desespero? Pois é. Pois é. Então você vê que naquele dia, todo ser que um dia nasceu nessa terra vai ressuscitar. Não adianta. É a Bíblia que diz. Aí, quando nós ouvimos falar de um Deus, né, que é de eternidade em eternidade, um Deus que vai fazer justiça, né, aqueles que, sabe, não estão nem aí para o dia da sua partida dessa terra. Por exemplo, leia em Nazaré, Hebreus 9:27. A Bíblia ela fala sobre juízo, fala sobre, sabe, uma prestação de conta, né? A Bíblia ela nunca esconde a verdade, pode falar. Eu acho engraçado que aqui na Bíblia está tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer. Lá atrás a gente pode nem estar mais aqui. Mas vai acontecer. Vai estar escrito tudo. Vai acontecer, exatamente. Diz assim, ó, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem, uma vez vindo depois o juízo. Você está vendo? Você morre para você ir direto para o juízo. Juízo de quem? Dos homens? Não. Juízo de Deus. Então, sabe, quando em Coríntios diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está aqui, ó, versículo 19. No 1 Coríntios, capítulo 15, né? Versículo 19, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, tem pessoa que só espera em Deus nessa vida. Você acredita nisso? Porque ela quer alcançar uma casa, ela quer alcançar um objetivo, ela quer, sabe? E depois ela não consegue, sabe? Concretizar que um dia ela vai abandonar esse mundo e ela vai ter que viver a realidade do céu. E você já reparou que nós não podemos ser hipócritas, nós temos que ser verdadeiros. Mas você tem que estar seguro que um dia isso vai acontecer. Quando nós falamos que vamos para o céu, nós temos que morrer. Mas quem é que quer morrer? Você está entendendo o mistério? Tem querer não. Cada um de nós. Mas tem ninguém uma quer. senha. Nós temos uma senha. Quando ele chamar, já é. Ei, mas ninguém quer. Por isso que eu estou te falando que esse assunto, essas palavras, esse desenrolar, em nós não cria um impacto que nem cria naqueles que não têm o conhecimento da verdade. Aqueles que ainda não creem em Jesus, quando ouvem isso, eles ficam espantados. Porque eles não têm, aleluia, sabe, assim, a pretensão de deixar esse mundo. Eles querem ficar nesse mundo. Eles ficam agarrados nesse mundo, entendendo que um dia nunca vão partir. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, que ele foi fazer um evangelismo em uma comunidade, e depois de uma semana, o pastor que estava com ele foi para a UPA e não voltou. Mas a mulher dele estava dando testemunho, dizendo o quê? Que ela estava em paz. Porque no período que ela estava com ele, conversando a respeito do problema que surgiu daquela semana até a sua morte, ela viu paz e alegria na vida daquele homem. Sabe, ela não se apresentou como uma viúva desesperada, sabe, assim, sem chão, não. Ela sentiu
A lágrima caiu, mas não demonstrou aquele o quê? Apavoro. Verdadeiro crente. É a convicção do que você serve, do que você guarda. Porque a Bíblia é muito forte quando ela diz assim, irmão, ó, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem pessoas que estão conquistando tudo nesse mundo, estão arrebentando, mas quando chega a hora da partida, o coração está mais na terra do que no céu. O coração deles estão no tesouro. Exatamente, e a Bíblia fala sobre isso. Que aonde estiver o vosso tesouro, estará o que? O teu coração. Então, sabe, é importante você entender que você sim precisa administrar o que você tem nessa terra, você precisa trabalhar, você precisa sim, sabe, ser um bom empreendedor, sabe, prosperar, mas ó, vai chegar a hora que é aquele hino que a gente canta, aquele hino que a gente canta na APA, você lembra muito bem, como é que é o refrão mesmo? Mas como é que é o refrão? Como é que é o refrão? Sabe não, né? Amor desta vida, toda morte ao teu lado, chegar Meu amigo, onde tu tenhas escolha. isso, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não é isso? Procura a paz. Não, tem só, filha. Aí veja bem, a gente tá pegando, tá faltando, ó. Aí olha só, a pessoa, ela tem o tempo, sabe, exato que Deus coloca diante dela para ela escolher entre a bênção e a maldição, né? Mas sendo que acontece num trajeto dessa caminhada, entra algumas semeaduras que pode roubar a tua vitória, a tua bênção. Tua direção. Mas isso é porque se o teu pé não estiver na rocha. Exatamente, porque, veja bem, a semente, ela é plantada, mas se você jogar ela num lugar errado, ela não vai germinar. Ela tem que cair no lugar certo. É por aí o negócio. Aí, ela germina. Porque, veja bem, a semente, ela precisa de água. Ela precisa de uma terra com adubo para ela germinar. Para ela germinar. Porque se não tiver adubo, ela não vai fazer conexão com a água. E se tiver adubo e não tiver água, ela não vai resistir. Quantas pessoas não estão resistindo no caminho da fé? Porque está faltando alguma coisa, não é verdade? Eles dizem, tem muita gente que diz que para ser crente é muito difícil. É porque a dificuldade é de largar o pecado. Aí eu falo, não. Aí cala, é sim. Veja bem, não é difícil ser crente, difícil é ser fiel, obediente. Crente até o diabo. Porque tem muito crente que é crente, mas não larga o pecado de estimação. Já ouviu falar isso? O pecado de estimação? Esse não. Pecadinho de estimação é aquele que a pessoa usa a expressão assim, ó, Deus me fez assim, vou morrer assim. Tá entendendo? Aí, veja bem, vê se você consegue entender o que Deus está falando comigo nessa noite, ó. A Bíblia ela diz assim, ó, que você vai morrer para o mundo e viver para Deus. O que é morrer para o mundo? É você esquecer das coisas desse mundo, as práticas dessa terra, e agora começar a praticar as coisas de Deus. Olha só que coisa linda. Quem não subia a monte, agora está subindo. Quem não orava, está orando. Quem não gostava de ler uma Bíblia, agora está lendo uma Bíblia. Isso não é mudança? Isso não é já o germinar da semente de Deus na tua vida?
Verdade. Mas tem pessoas que querem matar a sua fé. E como? Sabe como? Não, você não é crente não. Dos seus olhos tem que sair fogo. Não, você não é crente não. Da sua mão tem que sair faísca. Não, você não é crente não. Quando você fala, não sai voz de trovão. É assim, não é assim? Você ouve aí? As pessoas querem que você demonstre sobrenaturais para você se identificar como mesmo um crente de Jesus. Ei, isso é voz do diabo. O que o diabo, só um minuto, o que o diabo fez com Jesus? Levou para o monte e o que ele falou? Que ia dar o que não era dele. Não, depois disso, transforma essa pedra em... Então, Isso é o que? Sobrenatural. Quando você ouvir pessoas te desafiando, dizendo que você é crente, que você tem que fazer sobrenatural, você repreende ela que é demônio. eu não sei disso. Porque o poder sobrenatural não vem de nós, vem de Deus. Ele usa quando Ele quer na tua vida. Pode falar. Quando eu me batizei, uma mulher me perguntou assim, vem cá, você está falando em língua? Aí, ó. Olha o mistério aí, tá Eu vendo? não gosto desse negócio de língua. Não gostou, isso aí é do mistério de Deus. Não, é verdade, mas eu sei lá, tem gente que fica. Não é questão de gostar, é questão de Deus dar. Quando Deus te dá, já era. Não tem como você evitar. Esse negócio de falar em mistério é uma coisa normal para quem Eu não tenho essa recebe de Deus. Mas isso não é o quê? Isso não é nada mais do que algo para você se edificar com Deus, porque isso não te torna nem mais, nem grande, nem menor. Você está entendendo? O dom de visão, de revelação, dom de livro, isso tudo é para edificação. Não é para você ser maior ou menor. Mas, por exemplo, tem gente que fala em língua e tem gente que entende o que ele falou? Claro que não. Porque falar em língua é falar em mistério. É a pessoa se edificando a si mesma. A pessoa diz que tem pessoas que ficam interpretando aí, né? Mas do jeito que a terra está cheia de falsos profetas, eu tenho até medo. Meu filho mesmo brigando, né, mas falava em língua, assim, mas escutou muitas vezes, estava lá, passando mal, doidão, falava língua. Pois é. A língua estranha, gente, ela é língua o quê? É língua dos anjos. E quando uma pessoa fala em língua estranha, ela pode estar falando tanto a língua de Deus como do demônio. Mas tá comigo. Tá entendendo? Vocês são prova disso, vocês que já andaram. Meu filho vivia, não. Ah, não? Vocês que já andaram por essas igrejas aí. Ele conhecia a palavra? Olha, Muito palavra. ó, vocês que já andaram por essas igrejas, vocês sabem. O demônio ele imita tudo que é de Deus. Mas ele sabe a palavra melhor do que a gente mesmo. A questão é obedecer, não é saber. A questão é você se botar em prontidão como soldado. Um exemplo. Cristo, ele chamou. Aquele que ouviu e foi, obedeceu. Aquele que não ouviu e não foi, ele vai continuar da mesma maneira. Não vai ter mudança. Tu quer ver um detalhe importante aqui, ó? Vamos lá. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não é muito forte o versículo? Em Adão veio a morte. Aqui é bom que você pega e a gente tira nossas dúvidas. Amém. Hein? Em Adão não veio a morte? Em Cristo veio o quê? A vida. A ressurreição. Então você vê que algumas pessoas aí vão questionar isso, aí vão falar assim, meu Deus, mas eu vou viver de novo? Mas aí, como vai ser? Eu vou, como é que eles falam? Eu vou ressuscitar com esse corpo, com essa idade? Não é essa a pergunta? Quando você ressuscitar, você vai ressuscitar o quê? Como você nasceu como uma criança ou como uma pessoa já adulta, já ancião, já morrendo? Como é que tu vai ser? Olha, a Bíblia diz que você vai ter um novo corpo.
um novo nome, uma nova veste. A Bíblia é mistério. O céu é mistério. O céu é enigma. A Bíblia fala de rua de ouro. Será que a gente não volta lá volta assim como criança, não? É mistério. É o que eu estou falando contigo. A Bíblia fala de novo céu e nova terra. Novo céu, nova terra. A Bíblia diz que lá você não vai sentir dor, você não vai lembrar de nada que te contamine. Nem fome, nada. Então você vê a essência do poder divino. Como é que você vai tentar resgatar a sua o quê? Parentela? No passado de dor, de destruição, de mágoas. Não, a Bíblia diz que não haverá o quê? Lembrança. Lembranças. Não haverá, sabe, mais dor. Lá você vai nem precisar do sol para iluminar o dia, Ele já é a luz. porque ele já é a luz. Então você vê que é uma coisa mistério. A Bíblia diz que lá você vai viver eternamente do lado do seu Senhor. E ele, como diz em João 14, que lá haverá morada para todos. Então vamos refletir aqui nessa palavra aqui. Como teve a entrada da morte pelo um homem, que foi Adão pelo pecado, assim veio a ressurreição por meio de um só homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão que? Vivificados, ou seja, tornarão a ter vida em Cristo. Sabe, o mistério da morte, ele é muito simples de você entender. É tipo uma roda gigante. Você vai estar embaixo, depois você vai estar em cima. Vai chegar uma hora que ela vai parar. E na hora que ela parar, na posição que você estiver, você vai ficar. Se ela parar e você estiver embaixo, você vai ficar embaixo. Se ela parar e você estiver em cima, porque sabe, essa roda gigante não vai ter meio termo. Ou você fica em cima, ou você fica embaixo. E diz a Bíblia que essa ressurreição, ela se dá por meio de Cristo. Está aqui no versículo, né? 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, sabe, vai existir, sabe, um mistério tão grande, sabe, que quando Cristo vier, ele vai chamar primeiro os que já morreram, ou seja, os que dormem no Senhor, para as alturas. E depois, como diz Coríntios 15, 51, esse versículo mesmo, versículo 51, próprio capítulo, ele diz que eis que de um mistério, num piscar e um abrir de olhos, seremos transformados. Ou seja, Cristo, chamando as alturas, as primícias, né, os que já dormem no Senhor, logo seremos o quê? Transformados, ou seja, o arrebatamento. Acabou o tempo da graça. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, simplesmente. Não entra mais. Ai dos que guarda, né? Aí a terceira volta de Cristo, como alguns pregam, né? Porque o Espírito Santo será tirado da terra. Se com o Espírito Santo muitos não creem sem o Espírito Santo. Então, sabe, a Bíblia faz-nos entender que será no piscar de olhos. E aí virá o fim de todas as coisas. É um terror. Quando eu e você estamos em vida nessa terra, nós temos que pensar, né, de como foi projetado, né, a salvação de cada um que se encontra hoje aqui. Foi por muito tempo, por muitos que pregaram, muitos que anunciaram, por muitos, né, altos e baixos, até a gente chegar na fé. Mas o que é bonito no Evangelho? O que é bonito no Evangelho é que o Evangelho ele prepara
pessoas para passar adiante a mensagem da fé. E isso que é o principal. Porque olha só, eu até anotei ali, eu estava anotando ali para eu não esquecer. Por exemplo, quando você abre em Gênesis, capítulo 25, né? Você lê ali no capítulo 25, 8, no capítulo 25, versículo 8, que Abraão, ele morreu, né? Mas antes de ele morrer, Abraão, ele passou adiante o quê? Tudo que ele recebeu de Deus para Isaac. E eu estava lendo ali, depois até pesquisei na internet, porque a última idade do outro patriarca não tinha achado que tem que... E é tudo em cima da túnica, né? Exatamente. Olha, o que acontece? Segundo aqui, ó, a Bíblia, na Bíblia, Abraão ele morreu com 175 anos. E aí, Isaac deu continuidade. A cultura, né? A maneira de que ele foi ali educado e a fé que ele abraçou. Depois, em Gênesis 35, 29, diz a Bíblia que agora Isaac morre com 185 anos, né? E agora Isaac passou adiante para Jacó. Lembrar que houve Jacó e Esaú, mas Jacó que ficou à frente, aquela história que a gente já conhece. Ele tomou posse da primogenitura de Esaú. Então, agora, ele passa, Isaac, né, para Jacó. Então você vê que lá em Gênesis 49, no versículo 33, começa ali Jacó chamar todos os seus filhos que ele gerou, para ali, tipo, deixar a bênção dele sobre os filhos, já fazendo menção da sua morte, que vai falar no capítulo 50 de Gênesis. E segundo o estudioso aí, ele morreu com 100 e poucos anos. Ok? Na escritura não está falando a idade que ele morreu. Mas quem estuda numerologia, quem entende bem de tempo, de espaço, ele chega numa conclusão de quantos anos Jacó tinha quando ele morreu. Mas a palavra que nós se apegamos e que é certa, que é coerente, é que ele morreu e que ele abençoou os seus filhos, que foram o quê? As 12 tribos de Israel. Aí é bom vocês guardar isso, por quê? Porque de Jacó sai o quê? As 12 tribos de Israel, que se torna o quê? A nação de Israel. Os filhos de Jacó Rubens, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Assé, Naphtali, José, Benjamim e Efraim. Sabendo que em José é que o povo alcança o quê? A sua libertação do Egito, depois de ficar para mais de 400 anos ali. Mas foi atrás de José, né? Eles foram para o Egito, porque estava com muita fome. Exatamente, isso é os seus irmãos. Isso. Porque nesse período que os seus irmãos e sua família fica ali no Egito, que você sabe que Jacó morreu, ok? Jacó morreu. Então Jacó morreu, eles foram enterrar Jacó onde que ele tinha falado, e os irmãos, com suas famílias, continuou o quê? No Egito. E o que a Bíblia diz? Que ali eles superabundou, eles cresceram. Então a gente entende que de cada nome desse aqui, teve o quê? Teve uma geração que dá o nome de tribo.
Então, sabe, só por aí você vê que, por que chamado das 12 tribos? Porque eram 12 famílias que se originavam 12 nações. Então, sabe, esse povo cresceu tanto no Egito, que Faraó ficou com medo. Mas essa nação toda, que eram as 12 tribos, as 12 famílias de Jacó, eles entendiam da promessa de quem? De Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. Então agora eles guardam isto, e você lendo a Bíblia, você estudando, você vê que no meio dessas famílias existe a mesma coisa que existe nos dias de hoje de nós. Muitos morrem, outros nascem, e se continua ensinando o quê? O que é passado de um para outro. Um exemplo, está o Henrique aí, ó, crescendo. Está a Marcele, está o Caio, está o Enzo, né? Eles estão crescendo. Amanhã depois, se Jesus não voltar até lá, eles vão crescer e eles podem dar continuidade à obra de Deus, pregando o Evangelho. A semente está sendo plantada. Está sendo, entendeu? Por exemplo, eu alcancei até um certo ponto. Lá na frente o Enzo ou o Henri, ou os filhos dos filhos deles, vão alcançar mais aí no entendimento e vai botando a palavra para frente. Para quê? Para a porta da graça estar aberta, para os que ainda vão nascer, ainda vão viver no tempo da ignorância. Porque não é obra, não é prática, não é quem é melhor, quem é pior, é quem é obediente, quem anda na palavra. Que você vai falhar, você vai errar. Vai chegar uma hora que você vai chutar o balde, mas aí você vai entender que você tem um Deus, você vai voltar. Porque crente todo mundo é, o problema é permanecer. O problema é demonstrar, sabe, o verdadeiro Deus que a pessoa serve. Entendeu? Porque tem muita gente que fala assim, é crente, mas quem sabe sou eu. Pois é. Os outros apontam a gente. Pois é. A pessoa vai sempre te apontar porque ela espera em Deus, que é o povo de Deus na terra, a perfeição, exatamente. Mas ele não entende que dentro desse círculo, né, de Deus, existe umas variações que tentam ofuscar o nome dele. Entendeu? É como você fazer uma casa bonita e você nunca imaginar que um dia a pessoa vai construir um prédio na frente da sua casa e vai ofuscar a beleza que você fez na sua casa. Entendeu? Aí, qual é a solução ali? Qual é a maneira de resolver derrubando o prédio? Claro que não. Cada um por seu. Você vai ofender, você vai arrumar briga. Você vai ter que arrumar uma maneira de mostrar que existe uma casa ali daqueles prédios. Faz um outdoor e bota na estrada, ó, atrás desses prédios existe uma moradia. Tem muitas maneiras de você fugir de debate, de brigas, que não vai levar a lugar nenhum. Mas a grande verdade é que Abraão morreu, deixou Isaac. Isaac morreu, deixou Jacó. E agora, ó, Jacó morre e ele deixa, ó, é isso, ó, 12. Você vê que o passo foi maior, o passo foi mais extenso. Por quê? Porque desde Moisés e de Arão, você vê que vieram leis, vieram mandamentos, vieram juízes, vieram muitas maneiras de resgatar o povo, mas só em Jesus Cristo que se conseguiu a perfeição. Só em Jesus Cristo que a gente conseguiu se manter, sabe, numerosos em todo o canto da terra. Porque hoje você vê que em todo canto, em toda a nação, por mais que a língua seja diferente, a cultura seja diferente, as pessoas entendem que a salvação é por meio de Jesus Cristo. A filha dela que mora lá ouve a mesma pregação que é aqui, que é só por meio de Jesus Cristo que é salvo. Só a língua que troca. Só a língua e a cultura que muda.
e aquelas coisas que são abomináveis diante de Deus, em todas as nações tem que parar. Um exemplo, as criancinhas aqui são protegidas, glória a Deus, no Brasil, mas tem país que não é, e é abominação contra Deus. Prefiro nem comentar, que é muito nojento. Ó, a Bíblia ela é muito radical na direção de proteger a sua inocência. Ela é muito radical. Quer ver? Ó, a palavra diz assim, ó: se você não se tornar como uma criança, você não vai o quê? Entrar no reino. Olha aí. Se tornar como uma criança é você se tornar exatamente o que é uma criança, é maldade. Você tem que ensinar ela, você tem que educar ela. Você tem que chegar e mostrar para ela, isso não pode. Ainda que doa o seu coração. Ainda que o seu coração fica, né, dividido, porque você tem que fazer a correção. Ou você acha que Deus, quando faz correção com os seus filhos, você acha que Ele não sente? Deus sente. Porque Deus sabe que você é fraco, mas Ele tem que te educar. Ele tem que permitir, sabe, a disciplina dele chegar na tua vida. Agora nós, por outro lado, nós somos muito duros. Somos muito difíceis. Por quê? Porque nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas nós não fazemos. Nós ficamos insistindo nas nossas próprias teimosias. Por isso que, sabe, ó, quando diz assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando eu uso essa expressão que eu oro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas, Deus dos discípulos. Estou falando o quê? Estou falando de um Deus de geração. Aí quando eu falo assim, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por que eu oro dessa maneira? Porque eu estou trazendo para si toda a história da Escritura para dentro de um contexto só. É importante você aprender desse jeito, por quê? Porque você não vai dar, entendeu? Migalha e nem liberdade para nenhum demônio querer, entendeu? Te acusar. Vem.